Todo negócio digital quer crescer de forma consistente, mas poucas pessoas sabem usar tráfego pago e estratégias de vendas de maneira realmente eficaz. A nossa convidada de hoje já esteve por trás de mais de 160 lançamentos, gerenciou mais de 40 milhões em tráfego pago e movimentou mais de 120 milhões em vendas. E ela vai contar pra gente como esses dois pilares podem ser o diferencial para transformar conteúdo em vendas e sustentar o crescimento de longo prazo. Não existe o orgânico sem o tráfego pago. O tráfego pago ele é importante para qualquer negócio porque ele ajuda você a alcançar mais pessoas e trazer mais conversão. As pessoas elas trazem muito, Lari, o tráfego não está funcionando. E sabe por onde eu começo? Olhando para os anúncios e não por tráfego pago, porque o tráfego pago ele pode ter coisas assim erradas, mas normalmente é ali na ponta, são nos anúncios, a forma como a pessoa está atraindo que é o gap. Eu sou a Lari Bassetti e o Hotmart Cash começa agora. Bem-vinda, Lari! Muito obrigada! Prazer ter você aqui com a gente. Um prazer enorme fazer parte do podcast. Não, o prazer é nosso. A gente te apresentou aqui com esses dados incríveis. Muitos milhões investidos em tráfego, vários lançamentos incríveis que você já se envolveu, de grandes nomes do mercado. Então eu tenho certeza que quem tá acompanhando a gente aqui vai sair inspirado para melhorar as estratégias de venda, né? Eu gosto de falar que quando eu faço uma palestra, quando eu entrego alguma aula, quando eu faço algum treinamento, que eu gosto de plantar a sementinha no negócio de cada um. Então eu espero que todo mundo que assista esse podcast, que eu possa plantar uma sementinha de frutos de muito dinheiro e de muita transformação. Vamos começar então falando de uma sementinha, que é um presentinho que a gente vai dar. Quem acompanha a gente já sabe. Aqui no YouTube, tem que deixar um comentário criativo e sempre tem algum presente, alguma coisa que a gente escolhe pra premiar essa pessoa. E hoje, qual que vai ser a sementinha que a gente vai plantar pro melhor comentário? Eu escolhi algo pra realmente gerar transformação aí no negócio das pessoas que estão assistindo o podcast, que é uma consultoria exclusiva comigo. Muito bom. E aí a gente tava falando, você já gerenciou lançamentos de pessoas super conhecidas do mercado, então quem deixar aí o comentário legal vai ter essa oportunidade de conversar com você, repensar a estratégia. Estratégia de lançamento, a consultoria você também vai em outros aspectos? Sim, eu consigo trazer expertise de mais de 7 anos que a gente está no mercado. Tanto eu tenho um olhar muito voltado para como estrategista, né? Tanto de lançamento, funil perpétuo, como negócio como um todo. Porque a gente já construiu negócios do zero e hoje temos negócio com um grande ecossistema e não só de infoproduto, né? Então, eu comecei no tráfego pago. Eu fiz ali a primeira comunidade Sobral. Então, eu consigo ali abranger vários temas dentro do marketing digital. Muito bom. Então, não deixem de comentar. Boa. Você falou que você começou no tráfego pago, então eu também já quero começar por aí. Vamos. A gente sabe que até hoje tem gente que encara tráfego pago como um botão onde eu boto mais dinheiro ali e o milagre vai acontecer. Não tá performando bem? Bota dinheiro. E aí vira aquela torneira de dinheiro indo embora que não tem resultado, porque não tem uma estratégia, não tem uma experimentação, um teste por trás. O que você diria que é o caminho ideal para começar a trabalhar com tráfego pago sem sair já queimando dinheiro? Tá. Trabalhar com o tráfego pago como gestor de tráfego ou utilizar o tráfego pago para potencializar o negócio? Utilizar tráfego pago como uma estratégia Como mesmo. uma estratégia. Show. Eu gosto muito de falar, né? A gente tem essa crença do botãozinho, sabe o botãozinho de turbinar? Né? Então eu entrego ali nas minhas aulas e eu acabo trazendo a importância de utilizar o botão de turbinar. Porque às vezes as pessoas acreditam que elas precisam começar ali no gerenciador de anúncios. O que é o gerenciador? É onde você entra ali no Meta para você subir os seus anúncios, otimizar os seus anúncios. Mas para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos, eu realmente instigo as pessoas a utilizar o botãozinho de turbinar. E por que, Lari? Se o botãozinho ele não vai trazer tantos dados, né, tanta experimentação em teste AB, porque é a forma que a pessoa ela vai desperdiçar menos dinheiro e fazer um teste e sentir como que funciona ali o botãozinho de turbinar. Opa, tá chegando pessoas, tá chegando seguidores, tá chegando pessoas para falar comigo. Então, acho que essa é a melhor forma dos primeiros passos, sabe? É utilizar mesmo aquele botãozinho de turbinar. Mas ter em mente, né, quem já faz um investimento ali considerável, ou até mesmo um investimento de 5, 6, 7 mil reais, que ele não pode viciar no botãozinho turbinar. Ele precisa ir para o gerenciador, porque é no gerenciador onde as coisas acontecem, onde ele vai conseguir fazer um teste
caixa B, onde ele vai conseguir explorar uma maior segmentação, encontrar outros públicos. Então, é importante, né, as pessoas terem isso em mente, porque senão elas viciam no botãozinho, sabe? E aí não fica fazendo melhorias, não fica testando, porque deixa meio que um modo automático trabalhando por elas, né? Exato. E aí eu poderia acrescentar um segundo passo, que é o quê? As pessoas entenderem que hoje o tráfego pago, ele é importante, mas todo o restante impacta no funil muito mais do que o tráfego pago. Então, o que é o 80-20 hoje para um tráfego pago funcionar? Primeiramente, criativos, ou seja, os anúncios. E segundo momento, é onde a pessoa vai aterrissar. Independente se ela for uma página de vendas, uma página de captura, um blog, não interessa. Então, esses dois elementos, eles são muito importantes para fazer com que o tráfego pago funcione. Vamos falar desse segundo ponto, que é para onde a pessoa vai ser direcionada. Você acha que dá para jogar direto para o checkout ou sempre tem que ter uma outra etapa, uma página de vendas, que seja algo que quebre a objeção, ou em alguns casos dá para ir direto para a página de compra mesmo, para o checkout? Para o checkout. Vai depender muito de para quem você está anunciando. E aí, qual pergunta você tem que se fazer? Esse público, ele está preparado apenas para ver o preço e comprar? Acho que essa é a primeira pergunta. Outra coisa que influencia também é o valor, o ticket do valor desse produto. Então, eu vou jogar para o checkout uma pessoa que não me conhece, talvez para um produto de R$5.000, não faz sentido nenhum, né? Agora, se eu tô, por exemplo, numa abertura de carrinho para um público super aquecido, que talvez eu mostrar a página de venda para ele vai gerar mais objeção, aí faz sentido eu jogar direto para o checkout. Mas hoje em dia a gente joga só em momentos muito específicos. Um remarketing, uma coisa bem... O remarketing nem tanto. A gente gosta de jogar para uma página específica. Porque o remarketing, eu gosto de falar que é um novo estímulo. Você tem que dar um novo estímulo para aquele lead. Então, se você procura trazer anúncios diferentes de quebra de objeções, ou de um bônus diferente, um bônus que não estava na oferta, mas é uma forma de você trazer o remarketing para essas pessoas. Esse é um jeito muito bom de pensar o remarketing, porque se o que você ofereceu no início não foi suficiente para a pessoa comprar, não adianta eu só jogar ela pro checkout esperando que agora ela mudou de ideia. Eu tenho que oferecer algo pra ela entender que, acho que realmente vale a pena, né? Exato. E a gente utiliza isso tanto com anúncios como na página de venda. Legal. Então, a página, ela é diferente, ela tem que trazer um estímulo diferente. Talvez você tenha que buscar trazer depoimentos aonde quebre algumas objeções das pessoas que não compraram ali naquele primeiro momento. Legal. Então, a gente falou da importância de direcionar para o lugar certo e dependendo de quem é a audiência. Mas quando a gente olha para o creator, para quem está fazendo o tráfego, você acha que tráfego pago, qualquer negócio pode se beneficiar? Tem casos que, talvez aqui era melhor investir no orgânico primeiro. Tem algum caso que o tráfego pago talvez não seja o melhor? Eu acho que eu diria que o tráfego pago... eu só não utilizaria o tráfego pago se a pessoa não quer escalar e não quer ganhar mais dinheiro. Que eu acho que não é o caso de ninguém que está escutando, né? Não tem como. E hoje a gente trabalha com o Rafael Kiso, né? E o Rafael Kiso, ele traz muito a parte do orgânico, só que dentro da metodologia dele, ele traz, né? Não existe o orgânico sem o tráfego pago. O tráfego pago, ele é importante para qualquer negócio, porque ele ajuda você a alcançar mais pessoas e trazer mais conversão. O tráfego orgânico, ele é importante muito, mas sempre alinhado, atrelado ao tráfego pago. Perfeito. Então, hoje não tem como. Hoje eu acredito que até o tiozinho do cachorro-quente da esquina, sabe, deveria fazer tráfego pago. A gente tá no celular, na internet o tempo inteiro, né? Então, a gente pode ser impactado por qualquer negócio o tempo inteiro. E é legal porque a gente consegue... chegar no usuário como grandes marcas, né, fazendo um investimento pequeno. Então, hoje, se a Apple, a Coca-Cola, né, quer mostrar um anúncio, a pessoa que está começando agora, ela também consegue impactar, né, o lead apenas com anúncios. É uma forma muito democrática, né? Democrática, perfeito. Você falou do Rafa Kiso, e a gente comentou no início que você já participou de mais de 160 lançamentos. O que você acha que é o fator em comum para que esses lançamentos tenham sucesso? Fator em comum? Eu posso trazer alguns fatores? Claro. Boa. Porque o fator em comum, acho que enumera vários aqui. Exato. Eu acho que o fator para ter sucesso, eu acho que eu traria desde o especialista.
Acho que isso é muito importante, né? O especialista que consegue ter profundidade no assunto, o especialista que consegue gerar um senso de comunidade. Acho que para um lançamento dar certo, a gente olha às vezes para a estratégia do lançamento, né? Mas a gente tem que dar um passo atrás e pensar no negócio como um todo. Então, acho que desde o especialista, né? E você, aí olhando já para o público, é entender muito bem o público que você vai vender, né? Eu gosto de trazer que você tem que desenhar suas personas, você tem que entender muito bem o seu público que você quer vender e não que te segue. Porque esse é um erro comum, sabia? A galera, o que ela faz? Ela vai lá e olha para quem tá seguindo. E ela olha para quem é a audiência. E às vezes não é o público comprador. Não é o público que ela quer vender. Entrego muita consultoria. Nas consultorias, Lari, eu só atraio isso, XYZ, né? Um público que eu não quero atrair. Aí a hora que você vai ver o conteúdo daquela pessoa, a pessoa tá atraindo aquilo que ela não quer atrair. Então, para um lançamento dar certo, é uma jornada. E dentro dessa jornada tem, né, que eu mencionei, o especialista, tem a audiência e tem a estratégia que você vai utilizar de vendas para fazer esse lançamento. E independente da estratégia, também vai casar com o tipo de audiência, né? Eu gosto de falar que não tem receita de bolo para estratégia de lançamento. Eu gosto de falar que você tem que entender muito bem do seu negócio e da sua persona para você definir essa estratégia. Legal. Você tem que entender a persona para entender a copy que você vai usar nos criativos, os argumentos que funcionam, como é que você vai fazer a segmentação nas plataformas para fazer os anúncios chegarem nas pessoas. E aí, acho que provavelmente esse é o maior erro, né, de quem tá trabalhando com tráfego pago, de não segmentar corretamente, talvez? Eu hoje não diria segmentar. Tá Por bom. quê? Porque o Meta e o Google, ele mudou muito. Hoje existem as campanhas Advantage. Uhum. Antigamente, as campanhas Advantage, elas não funcionavam tão bem, elas não performavam tão bem. E hoje é as campanhas que mais performam. É as campanhas que a gente vê que o Meta mais entrega, que gera mais leads, que gera mais vendas. E o que é a campanha Advantage? Nada mais é do que o Meta falar, deixa que eu trabalho. Porque aí eles juntam inteligência também Exato. de todas as empresas, pessoas que eles estão fazendo anúncio em prol de boas práticas para todo mundo, né? Exato. Então, a hora que a gente olha para isso, a segmentação ela importa, mas eu gosto de falar que a primeira segmentação são os anúncios. Legal. O anúncio, ele já segmenta. E é ali que a gente tem que fazer o nosso primeiro filtro. E qual que é o segundo? Aonde as pessoas aterrissam. Por quê? Porque se a pessoa clicou, por algum motivo, seu anúncio chamou atenção, você errou, a pessoa errada clicou, ela vai aterrissar em algum lugar que você tem que fazer o segundo filtro, ou de cadastro ou de compra, né? Então, eu falo que essa é a melhor segmentação, mas olhando para o tráfego pago, é importante sim o papel do gestor de tráfego, né, com essa segmentação, porque dá sim para ele trabalhar outras segmentações de público quente, de lookalike, né, ou seja, de semelhantes. Uhum. Mas eu não vejo hoje que é o 80-20. O 80-20 acaba sendo criativos. O papel do gestor de tráfego é mais estratégico no olhar de onde que eu estou gastando o meu dinheiro, em qual é a plataforma. Por exemplo, a segmentação entre plataformas, se eu estou anunciando no Meta, esses anúncios podem aparecer no Facebook e eles podem aparecer no Instagram, né? Então, o olhar do gestor de tráfego para entender aonde que eu estou convertendo mais, em qual segmentação de plataforma, em qual segmentação de idade, em quais estados ou em quais países que eu estou investindo mais, qual é o criativo que está me trazendo mais vendas, qual é o público que está me trazendo mais vendas, e ele conseguiu otimizar esse orçamento de forma inteligente em cada uma dessas segmentações. Te explico mais detalhado. Entreguei uma outra consultoria essa semana, onde boa parte do dinheiro estava indo para campanhas jogando diretamente para o direct. Uhum. E outras campanhas jogando diretamente para o WhatsApp. A do direct, por ser mais fácil, as pessoas elas têm um atrito menor, ela clica e já vai para o direct. Na mesma rede social. Na mesma rede social. O custo de lead era mais barato. E indo para o WhatsApp, o custo de lead era mais caro. Esse cliente estava gastando, se eu não me engano, 4 vezes mais no direct do que no WhatsApp, acreditando que o lead estava muito mais barato. Só que a ponta final, qual que convertia mais? O que você acha? Provavelmente o WhatsApp, né? Porque a pessoa tem um interesse maior se ela tá disposta a puxar uma conversa com você no WhatsApp. Exatamente. Então, o WhatsApp ele estava convertendo mais, mas o gestor de tráfego ele estava com qual olhar?
em uma única métrica. O barato que sai caro, né? O custo por lead. É. Então, o gestor de tráfego, ele precisa ter esse olhar estratégico de ponta a ponta. Até mesmo quando a gente trabalha com um time comercial. Por quê? Porque às vezes se eu capto o lead demora para converter, né? Então, se eu tenho ali um checkout, né? Maravilha, eu já consigo mapear, traquear. Agora, tem vendas que são mais construtivas. E eu preciso saber na ponta quem que converteu. Então, o gestor de tráfego, ele precisa saber de toda essa jornada e saber analisar as métricas, não só as primárias, mas as secundárias também. Principalmente se for um produto de ticket médio mais alto, tem que ter uma quebra de objeção maior, tem que ter uma conversa, ajudar alguém de vendas ajudando um processo de decisão. Então, não é tão trivial de, opa, tá barato, vou continuar aqui, né? Exato. Muito bom. E vamos falar um pouquinho de lançamento pago? Vamos. Porque é um assunto que tá, assim, muito na moda. Todo mundo, lançamento pago aqui, lançamento pago ali. Como é que você constrói? Eu imagino que quem acompanha a gente aqui já sabe o que é um lançamento pago, porque a gente já falou muitas vezes, mas deve ter gente que tá chegando agora, então vamos falar primeiro, Lari, o que é o lançamento pago e como que as pessoas podem começar a usar essa estratégia. Maravilha. O lançamento pago nada mais é do que uma estratégia de vendas onde você vende os ingressos para a pessoa assistir esse seu lançamento, onde você vende um produto principal, né? E essa venda de ingressos, essa primeira venda que você vai fazer, eu gosto de dividir em 3 etapas, né? É o antes, ou seja, é a venda de ingressos, é o durante, que você vende o seu produto principal, e é o depois. E o depois, dentro da nossa metodologia, é o que eu digo que a gente não pode deixar de fazer, que a gente não pode deixar o ativo morrer, que nada mais é do que você colocar toda essa estratégia no perpétuo, fazendo com que você gere receitas. Por exemplo, o Rafael Kiso, né, eu apresentei até ontem no palco, o Rafael Kiso, a gente fez a estratégia do workshop de tendências o ano passado, e a gente deixou esse workshop no ar, ele parou de performar ali por fevereiro, março, e por quê? Por causa do tema em específico, né, workshop de tendências, né, então a gente deixou rodar ali por 5, 6 meses, e a gente teve 39% de pessoas que compraram o workshop e compraram outros produtos. Então é um ativo que talvez se eu fizesse o lançamento pago e deixasse morrer, eu perderia muitas vendas. Então eu gosto de trazer dentro dessas 3 etapas. É o antes, que você faz a venda de ingressos, é o durante, que você faz a venda do produto principal, né, e o depois, que você pega todo esse ativo e deixa, né, ele não morrer, né? Ele é ativo, gerando receitas todos os dias. Legal. E o tráfego pago você usa como a ponta de entrada pro antes aí do lançamento pago, ou depende? Você pode trabalhar com orgânico também para começar um lançamento pago? Show. Eu gosto sempre de trabalhar o orgânico primeiro. Legal. Então eu vou começar tanto uma captação do gratuito quanto do pago, a gente começa a trabalhar o orgânico primeiro. E por quê, Lari? Porque às vezes eu já consigo as primeiras vendas sem precisar pagar. Então, se eu tenho um movimento, por exemplo, o Rafael Kiso, ele tem um orgânico muito forte. Então, a gente tem uma base de e-mails, a gente tem uma base de mensagens, a gente tem, né, uma audiência muito grande. Então, se eu trabalho essa audiência, às vezes eu já consigo um financiamento muito maior para eu começar o tráfego pago. Então, a gente sempre começa o orgânico e depois a gente vem com o tráfego pago. Legal. Quando o cliente ele não tem essa audiência tão grande, não vejo que vai ter um impacto muito grande começar o tráfego pago junto com o tráfego orgânico. Entendi. Como tudo que é tendência, tem gente que pula de cabeça, joga fora tudo que estava fazendo antes e muda. Porque tá todo mundo, fulano tá fazendo, vou ter que fazer também. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter quando elas vão começar com um lançamento pago? É para todo mundo? Eu acho que é para todo mundo, sim. Eu acredito que todo mundo dê para fazer. O que as pessoas têm que entender é que não é uma receita de bolo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes ela vai olhar para uma estratégia e falar: a Lari tá cobrando nesse lançamento R$ 97,00 no ticket start, o ticket inicial, e R$ 197,00 no VIP. Opa, vou fazer a mesma coisa, eu vou cobrar 97, vou cobrar 197. A Lari tá fazendo 2 tickets e não entende a estratégia por trás, então eu vou cobrar também, eu vou ter 2 tickets. E aí o que é importante a pessoa entender? A audiência. Se eu tô trabalhando, por exemplo, com nicho de emagrecimento, eu não vou começar com um ticket de 97 e 197. E por que, Lari, você não vai começar? Porque esse mercado, os meus concorrentes, eu tenho que avaliar, né, qual é o valor do produto. Outra coisa também que é interessante é o custo por lead.
Já fiz lançamentos onde o custo do lead do cliente era R$30. Então, como que eu ia cobrar um ticket, por exemplo, de um lançamento pago, R$ 47,90? Por quê? Porque se de graça já estava saindo 30, eu cobrando, dificilmente eu ia conseguir cobrar, zerar o meu ticket médio, ter um CAC considerável. Explico para a audiência entender melhor. Quando a gente faz um lançamento pago, o ideal é que você entre com um lançamento financiado. Então, se você paga R$ 49,00 para fazer uma venda, né? Ou seja, você investe R$ 49 e recebe R$ 49, maravilha, você praticamente zera e não tem um custo para fazer esse lançamento. Só que normalmente é desafiador você manter o mesmo valor que você paga naquele lead. Então, existem estratégias que você precisa entender para que você comece essa estratégia sem entrar tanto no negativo. E uma delas é olhar para o seu custo por lead. Então, se eu estou no nicho de emagrecimento, é natural, eu vou conseguir ter um CAC menor. Agora, se eu estou no nicho de marketing, eu já tenho um ponto mais desafiador. A gente já chegou a pagar CAC de R$400. E no nicho de emagrecimento, a gente já chegou a pagar CAC de R$29. Entende? Então, acho que a audiência precisa entender, as pessoas precisam entender que não é uma receita de bolo. Ela tem que entender o que influencia, elas têm que entender o que elas podem adaptar para a audiência delas. Perfeito. Só mais um, eu gosto de falar, hein? Manda ver, o episódio é seu, eu tô aqui só pra puxar o ganchinho. E ainda sobre esse assunto, eu não preciso nem fazer mais uma pergunta, eu consigo ir até o fim. Vai emendando um atrás do outro, é isso que a gente gosta. Da importância. Por exemplo, as pessoas, elas acreditam às vezes que elas têm que entregar, eu vi que a Lari entregou o evento um dia inteiro no sábado. E aí ela fala, então eu vou entregar um dia inteiro no sábado. E o que acontece? Depende da audiência. Porque às vezes eu tenho uma audiência de mães. E aí eu tenho uma audiência de mães e eu, sei lá, ensino sono para bebês. A gente tem uma cliente que ensina sono para bebês. Que sentido vai fazer um lançamento pago para essa mãe ficar um dia inteiro em imersão? Ainda mais no final de semana. Exato. Então, o lançamento pago, ele precisa ser estratégico, adaptado para a audiência. Dou outro exemplo para ajudar quem está ouvindo a gente. Por exemplo, às vezes vai ver a gente fazer um lançamento de emagrecimento onde a gente faz 5 dias de desafios. Aí ele vai pegar e, sei lá, fazer para o nicho de desenvolvimento pessoal, 5 dias. Não, desenvolvimento pessoal até dá para você fazer um desafio maior. Mas às vezes algum nicho muito específico que você não consiga trazer tanto conteúdo por muito tempo. Um evento mais longo. Né? Exato, para justificar um evento mais longo. Então, tem que entender muito bem a audiência para você desenhar todas as etapas do lançamento pago. Perfeito. Acho que esse deve ser um dos principais diferenciais quando a gente tá falando de competidores, né? Porque sempre tem aquela velha máxima ou aquela velha pergunta de tal nicho tá saturado, o mercado digital tá saturado. E a gente sempre fala que não, porque de fato não. Cada um tem o seu próprio tom, cada um tem uma audiência específica que quer tratar, uma forma de abordar aquele determinado nicho. E você acha que esse olhar de não se deixar influenciar totalmente pelo que seus competidores estão fazendo também é uma forma de se destacar no meio de tantos produtos parecidos ou nichos e creators parecidos? Tem gente que não gosta de olhar para os concorrentes, e eu falo que olhar para os concorrentes é fundamental. É importante para entender como é que tá o mercado. Como que tá o mercado. E também para encontrar lacunas que talvez o seu concorrente ele não esteja entregando, e você pode encontrar lacunas que ele está criando audiência para entregar para você conseguir como que eu posso fazer? Solucionar essa lacuna, né, que ele tá deixando no mercado. Então é importantíssimo. Eu sei que é desafiador quando a gente é o especialista. Porque é desafiador você entrar ali, consumir o concorrente, porque tem especialista que fica, eu não quero ser influenciado. Então tem que ter sim por trás uma pessoa, um estrategista, uma pessoa de marketing que vai entrar ali, vai analisar o concorrente, vai analisar a esteira do concorrente, o que o concorrente está fazendo para poder estrategicamente, né, trabalhar. Deixar o pé no chão e não desesperar, né? Exato. Acho que tem uma dica que é muito legal e muito básica, que é, olha o conteúdo do seu concorrente, mas olha o que as pessoas estão perguntando sobre o conteúdo dele e que o conteúdo não entrega. Porque às vezes você pode aproveitar esse gap, né? Essa brechinha. Perfeito. Muito bom.
Vamos continuar falando um pouquinho mais de erros. Vamos. Porque eu acho que principalmente quando a gente tá falando de tráfego pago, e aí o lançamento pago é muito novo, então tem muita gente que ainda deve estar engatinhando. O que você vê de erros mais comuns de quando as pessoas estão querendo aumentar a lucratividade rápido e às vezes dão uma desesperada, assim, pra querer resultado rápido? Mudar muito rápido e utilizar várias estratégias. Sem tempo, né, de testar, de deixar uma campanha rodar e ver de fato o resultado, né? Não fazer um planejamento estratégico. Por quê? Porque quando você quer um resultado muito rápido ou quando as coisas não estão indo muito bem, você acredita que vai ter um milagre. E às vezes você acaba falando, eu vou fazer um lançamento pago, não deu certo. Então o problema é o lançamento pago. Essa estratégia não funciona. Essa estratégia não funciona. Eu vou fazer o lançamento gratuito de XPTO. Não funcionou também. Então eu vou deixar meu produto no perpétuo. Não, então agora eu vou fazer um evento presencial. E vai buscando diferentes estratégias, acreditando em busca mesmo de um milagre. E não tendo a consistência. E melhorando os dados. Porque quando a gente faz uma estratégia de vendas, e a gente tem clientes ali, né, do tráfego pago, né, que a gente tem uma agência também de tráfego pago, e os clientes falam, Lari, não funcionou, né, eu perdi 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil reais. Não é sobre isso. Você comprou dados. E agora a gente tem que olhar para esses dados para ganhar inteligência, para poder melhorar os nossos resultados. Então, as pessoas elas têm que entender isso, que quando não dá certo, não é que simplesmente não deu certo. Opa, vamos parar, vamos analisar, vamos entender que dados que a gente tem, por que não deu certo, conversar com a nossa audiência para a gente poder ajustar e ir para um próximo lançamento. A gente já fez lançamentos que não deram certo e nem por isso a gente deixou de fazer. Só que a gente já viu muitos negócios quebrarem por acreditar que aquela estratégia não funciona e ir para outra estratégia, e querer um resultado muito rápido. Eu acho que isso é o principal. Você falou que você já viu muitos casos, que você já lidou, que vocês tiveram que mudar a estratégia. Tem algum caso aí mais de bastidores que você pode contar pra gente que vocês tiveram que pivotar a estratégia? Claro! Podemos contar sim. Já pivotamos a venda do produto principal. A gente começou um lançamento pago, inclusive, tá? A gente começou um lançamento pago, inclusive, e a gente começa o lançamento pago, e uma dica, já vou dar uma dica muito legal, como fazer o seu lead do lançamento pago entrar e responder uma pesquisa super engajada e te dar muitos dados para você tomar decisões. Trazendo a nomenclatura de check-in. Ou seja, você fala, faça o seu check-in. Então, a pessoa ela já é uma coisa natural, né? Se eu vou eu compro um show de um ingresso, eu preciso fazer o check-in. Se eu compro um voo, eu preciso fazer o check-in. Então, as pessoas compraram o ingresso de um evento pago. Opa, deixa eu aqui fazer meu check-in, porque senão, o que acontece? Se eu não faço meu check-in, eu não vou. Eu perco minha vaga. Exato. Então, deixa eu fazer o meu check-in. E o check-in nada mais é do que uma pesquisa. Então, a gente tem um alto engajamento, a gente consegue ter muitos dados através disso. Olha que boa ideia. E aí, por que isso é bom? Porque a gente tem, desde o podcast a gente tá batendo nisso, a gente tem que entender a audiência. E é fundamental. Então, o que a gente entendeu? A gente olhou para a audiência era boa. A audiência era qualificada, a audiência tinha um faturamento alto. A gente simplesmente tirou um produto de R$2.000 e colocamos uma mentoria de 12 mil. No meio do lançamento, tá? Um dia antes da abertura, de começar a entrega do lançamento pago. Com emoção, né? O lançamento. Com emoção. E era um novo produto, que a gente queria desenvolver esse produto, né? E a gente falou, não, o momento é agora, a gente precisa aproveitar dessa audiência. E foi um lançamento excelente. Mas por quê? Porque a gente escutou a audiência e, principalmente, né? A gente conseguiu olhar para os dados e entender que estratégia que precisava ser feita. Mas a gente já pivotou muito. O nosso time fala que é trabalhar com emoção. Uhum. Às vezes a gente tem ali o feedback do time e fala, será que tem coisa que não dá para planejar? E lançamento tem coisa que não dá para planejar. Não dá. Tem que estar preparado para o imprevisto, né? Exato. Você acha que talvez esse seja um dos segredos da longevidade, de um negócio sustentável, né? Você ter a paciência de dar o tempo para testar, das coisas otimizarem, mas também estar preparado para pivotar sempre que for necessário? Com certeza. Ainda mais o nosso mercado. Nosso mercado ele é muito dinâmico. E a gente tem que estar preparado para as ondas, né, do nosso mercado. Então agora a gente viu a inteligência artificial. Então, as pessoas que estão acreditando ou elas não estão olhando para isso, dificilmente elas vão conseguir se sustentar a longo prazo. Então, as pessoas que estão no nosso mercado, ela tem que ter esse dinamismo muito
né, muito grande, porque vai mudar, não só a estratégia de vendas, como a forma como as pessoas consomem, né, então como as pessoas consomem um produto online, a forma como as pessoas compram, elas mudam, então a gente precisa se adaptar rápido. Perfeito, o comportamento de consumo muda toda hora surge uma rede social nova, ou o algoritmo muda e você tem que responder, mas dando tempo para as coisas funcionarem também, né? Exato. Perfeito. O que você diria, Lari, para quem tá começando a trabalhar, principalmente com tráfego pago, que vou voltar um pouquinho mais no início, e tá meio perdido, ou tá sentindo que tá jogando dinheiro fora, tá meio descrente? Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Fazer pequenos testes, analisar esses dados, que é muito do que a gente falou agora, né? Ou seja, é você olhar para esses dados e entender, né, o que esses dados estão querendo te trazer, né, e persistir dentro de testes e sempre focando. Se a gente está falando de tráfego pago, é não olhar só para os dados e não olhar só para as campanhas, e olhar para a sua comunicação, olhar para os seus anúncios, olhar para onde a pessoa vai aterrissar. Dentro das aulas que eu entrego, né, das consultorias, as pessoas elas trazem muito, Lari, o tráfego não está funcionando. E sabe por onde eu começo? Olhando para os anúncios e não por tráfego pago, porque o tráfego pago, ele pode ter coisas assim, erradas, mas normalmente ali na ponta, são nos anúncios, a forma como a pessoa está atraindo, que é o gap. Então eu falaria para a pessoa que está começando, né, que está nessa dificuldade de tracionar, é olhar cada uma dessas etapas e ver o que eu posso melhorar em relação a anúncios, o que eu posso melhorar em relação à aterrissagem de páginas e continuar fazendo testes, e para quem está começando é bem desafiador, porque às vezes olha e acha que tem que ter uma estrutura de campanha muito robusta, e quem está começando na verdade não, às vezes é um erro, né, um erro comum. Às vezes eu entro em campanhas e tem lá R$20 por dia com 10 campanhas, tô exagerando, mas 4 campanhas, e aí ele está pulverizando muito o investimento. Então quem está começando agora tem que ter paciência. Perfeito. Vamos fazer um cenário hipotético? Se você estivesse começando agora, como que você se organizaria? Tá começando a criar os seus negócios digitais, você começou a criar uma esteirinha ali de produtos, você ainda não usa tráfego pago, como que você começaria? Criando conteúdo, fazendo lives toda semana, criando um conteúdo de valor para colocar de forma orgânica, prepararia a casa antes de começar o tráfego pago. Eu começaria dessa forma. Pô, e eu acho que tem que ter um bom produto também, né, na ponta final, porque aí você faz aquela promessa linda, um criativo maravilhoso, e aí não se preocupa com o produto final, e aí você tem uma belíssima taxa de reembolso vindo dos tráfegos pagos. Olhar só para venda é um erro muito, muito fatal para o seu negócio, porque você tem que olhar primeiro para o seu produto. Mas acho que quem está começando, às vezes tem aquela dúvida até do que eu vou entregar. Então, eu acho que está tudo bem. Se você acredita que você tem uma expertise maior, e não precisa ser uma expertise tão maior do que outras pessoas, com certeza você pode ajudar a impactar. Então, acho que isso eu não me preocuparia tanto no primeiro momento, desde que a pessoa entendesse que a hora que ela vender, ela vai se doar. Ela vai fazer over delivery. Então, te dou um exemplo. Não sei o que eu vou vender, mas eu ensino pessoas a se maquiarem, entendeu? Beleza, então eu vou vender aqui um produto que eu não sei o que é, mas que eu sei que eu consigo entregar, porque eu tenho uma habilidade muito grande de maquiagem, entendeu? De ser maquiadora. Então, eu vou ajudar profissionais. Então, eu vou entregar um produto de maquiagem. Tá tudo bem se ela entregar ali essa aula depois, ou ter encontro extras, né? Construir com base no feedback de quem comprou. Exato, acho que tá tudo bem. Desde que ela fale assim, eu vou vender A, só que eu vou entregar A, B, C, D, E na minha primeira turma. Fazer um over delivery. Over delivery, porque isso vai ajudar ela na construção do produto e na fidelização, principalmente desses primeiros clientes. Quem está começando entende isso, que ele tem que fidelizar esses primeiros clientes, porque às vezes ouve muito no mercado, né? É muito fácil digital, você vende e aí é escalável e aí para entregar dinheiro é fácil. E aí as pessoas às vezes falam, não, se eu tô cobrando R$1.000, tá aqui, ó, tá o gravado, você se vira. Não é sobre isso, né? É sobre entender a necessidade de quem você está vendendo, é entregar um bom produto. E principalmente para quem está começando, é o mais fácil. É o mais fácil porque você ainda é pequeno, você ainda tem tempo, você ainda consegue, se você vender 2, 3, 4, 10, você consegue atender essas pessoas em um nível muito bom e fazer com que essas pessoas virem
promotores da sua marca. Que se tornem fãs, comentem com os amigos, viram boca a boca. Exato. Perfeito. Muito bom, Lari. Quem quiser te acompanhar, quais redes sociais, onde as pessoas podem te achar? Podem me procurar no Instagram, o @laribassetti, ou acessar o nosso site, oitoengage.com.br. Lari, foi um prazer conversar com você. Vou relembrar aqui, se você deixar um comentário criativo, você também vai ter o prazer de conversar com a Lari numa consultoria personalizada. Boa. Foi um prazer você compartilhar tudo com a gente. A gente conseguiu trazer técnica, conseguiu trazer umas coisas mais aspiracionais também, de não deixar, não ficar muito ansioso, de dar tempo ao tempo. Então, eu te agradeço muito por todos os insights. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui falando para essa audiência. E espero ter plantado a sementinha. E quem ouviu o podcast, teve insight, vai lá no meu direct, manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz de saber. Muito bom. E não esqueçam que a gente está aqui 2 vezes por semana com novos episódios do Hotmart Cast, mas que no nosso canal do YouTube sempre tem muito conteúdo rico para você e para o seu negócio crescer. Até mais!